Oi, Oi, Renata. Tá boa ouvindo noite, tá me bem? ouvindo? Ouvindo perfeitamente bem. Beleza. Boa noite, pessoal, que tá entrando. Show. Boa noite, pessoal. A gente vai aguardar só mais uns minutinhos para dar mais oportunidade para quem ainda não entrou. Enquanto a gente termina aqui os ajustes. Doutor Thiago Mineiro aqui acompanhando a gente, viu, Renata? É, rapaz, preciso. Prestígio. Boa noite, doutora Úrsula. Pessoal entrando. Pessoal, boa noite. Para vocês que já estão online aqui com a gente, eu queria fazer um convite para que vocês compartilhem essa live com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês acham que tem algum problema aí para dormir, que podem se beneficiar desse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui, tá? Tem muita coisa interessante para a gente discutir hoje, a gente vai perceber que tem muitas coisas que a gente faz no dia a dia que acabam por piorar a nossa qualidade do sono. Bom, eu sou o Dr. João Paulo Bastos, médico otorrino aqui da Clínica Otorrinos, né? E eu queria lembrar que a gente está fazendo quinzenalmente essas lives, tá certo? Essa semana especial, né? A gente está na Semana do Sono, e aí a gente vai ter uma rodada dupla de lives, então vai ter uma hoje, vai ter outra quarta-feira também aqui com a doutora Renata. E a nossa equipe de marketing vai, toda semana, abrir uma caixinha de perguntas para que a gente faça as lives de acordo, né, com o interesse da maioria, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre higiene do sono. Tá? Higiene do sono, o que que é, para que que serve, como é que isso pode ajudar a gente no dia a dia. E para isso, né, a gente trouxe aqui a doutora Renata Botelho, que é médica otorrino e também médica do sono. Renata, muito obrigado por você estar com a gente aqui essa noite. Você que já está com a agenda bem cheia aí, né, cumprindo lives aí da Associação Brasileira de Sono. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, João Paulo. É sempre bom estar aqui com vocês. A gente se sente em casa. Maravilha. Renata, explica para a gente o que é essa higiene do sono. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem, hoje de higiene do sono, né? Na verdade, a higiene do sono é um conjunto de medidas que a gente pode colocar em prática, né? Coisas do dia a dia, medidas não medicamentosas que a gente pode fazer para ter uma melhor noite de sono. E isso não envolve necessariamente apenas aquela 1 ou 2 horinhas imediatamente antes de dormir. Na verdade, são medidas que a gente faz ao longo de todo o dia para a gente ter uma melhor noite de sono. Legal, interessante que muitas vezes a pessoa pensa que é só, como você falou, né? Nesse momentozinho ali próximo à hora de dormir, mas na verdade o dia inteiro tem várias ações que a gente faz que podem acabar por prejudicar ou por melhorar a qualidade do sono à noite, né? E esse sono, assim, de uma qualidade ruim, Renata, o que que isso pode acarretar para a gente? Aquela pessoa que não dorme bem, aquela pessoa que vive cansada, que vive se reclamando que não está dormindo bem. O que que isso pode trazer de problemas para essa pessoa? A gente pode ter dois tipos principais, assim, né? As pessoas que dormem pouco, né? Ou as pessoas que até dormem uma quantidade de horas, né? Total, dentro daquele ali padrão esperado para a idade, porém esse sono é de má qualidade por qualquer outros motivos, até outras doenças relacionadas ao sono, né?
seja um sono de tempo muito curto ou um sono de má qualidade, pode acarretar no dia seguinte sintomas como fadiga, né, a própria sensação de sono não reparador, dores de cabeça, né? Às vezes o paciente já acorda com dor de cabeça, falta de atenção, irritabilidade, sonolência diurna, um risco aumentado de acidentes de trabalho ou de acidentes de trânsito. Além de ter alguns desfechos ruins também no sentido metabólico, né, que a gente chama, né? A gente pode ter alterações hormonais, um aumento do risco de resistência insulínica, né? Então pré-diabetes, alterações de níveis hormonais que podem aumentar os níveis aí de adrenalinas, por exemplo, né? A gente chama as catecolaminas, e isso acabar gerar um aumento de pressão arterial e ter no final um desfecho, né, ruim, cardiovascular ruim no futuro, né? Um risco aumentado de infarto, AVC, enfim. Então, um sono ruim pode alterar a nossa rotina, né, como um todo no dia a dia, em termos de rendimento, de produtividade, e também trazer problemas futuros maiores, problemas de saúde maiores no futuro. É como que eu ter uma hipertensão não controlada ou um diabetes não controlado, né? Em geral, a gente não vai ter problema de um dia para o outro. A coisa acontece a longo prazo, as consequências vêm a longo prazo, a conta chega, né? Chega para todo mundo. Exato. Então, a pessoa às vezes pode até dormir muito, mas se ela não tem uma boa qualidade de sono, né, realmente é como se ela não tivesse dormido, né? Ou não tivesse dormido o suficiente. Tiago, eu vou já responder a tua pergunta, tá? Vou já perguntar aqui para a Renata essa pergunta que foi bem interessante. E, Renata, assim, para essa questão do tempo de sono primeiro, né? Se a gente falar da qualidade em si, existe diferença entre as diferentes fases da vida, o bebê, a criança, o adulto, o idoso? Tem gente que precisa dormir Sim. mais, tem gente que pode dormir menos. Sim, sim, João Paulo, assim, a necessidade de sono ela vai mudando ao longo da vida, né? Assim, então, os bebês recém-nascidos, por exemplo, eles dormem praticamente o dia todo, né? Só acorda mesmo para aquelas trocas e para comer, para mamar, enfim. Sendo que esse tempo ele é distribuído ao longo do dia, né? Assim, até alguns períodos, um período principal ali noturno, mas é o sono totalmente distribuído ao longo das 24 horas. À medida que esse bebê ele vai envelhecendo, digamos assim, ele vai consolidando um período principal de sono noturno, ainda com alguns cochilos ao longo do dia. Mas isso ainda totaliza aí por volta de 14, 15 horas. Né? O recém-nascido pode chegar até 17 horas ao longo das 24 horas de sono. Os bebês, 14, 15 horas. As crianças aí pequenas, né, pré-escolares, em torno de 11, 12 horas. E isso vai diminuindo, de forma que a gente tem que lembrar do adolescente, né, que tem uma necessidade aí por volta de 9, 10 horas, mas que tem uma característica especial, que na fase da adolescência costuma acontecer um certo atraso de fase, que a gente chama, né? É comum que o adolescente comece a querer dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde, né? E isso aqui no Brasil, especialmente, é uma dificuldade grande que a gente tem por conta do horário escolar, que as escolas, as aulas começam muito cedo, 7 horas é muito cedo para um adolescente começar a estudar, né? E isso é uma coisa que é comum. A gente tem que ter cuidado para não piorar isso com más hábitos durante o dia. Mas é comum lembrar que os pais do adolescente aí tem que ter um pouquinho de paciência, porque é comum mesmo essa necessidade de dormir até um pouquinho mais tarde. E no adulto, se consolida aí um tempo médio de 7, 8 horas por noite, sem necessidade de cochilo durante o dia. Legal. Deixa eu aproveitar um pouquinho e fazer uma pergunta aqui do que você falou. Aí você falou que 7 horas é muito cedo, pode ser muito cedo, né, para adolescente. Que horas mais ou menos que seria interessante que começasse? Que horas que começa por aí, né, em outros países, que seria uma hora mais aceitável? Pelo menos 9 horas da manhã. Isso para adolescente, para criança? Para adolescente especialmente, entendeu? Especialmente para os adolescentes. Era legal, assim, em São Paulo, né, um tempo que eu morei lá, eles acabaram fazendo a divisão, até por questão de espaço físico, mas que deu super certo. Eles usavam a mesma escola, né, e as crianças pequenas estudavam de manhã e as crianças maiores e adolescentes estudavam à tarde.
Então, casava super certo com a necessidade, né? Algumas escolas públicas lá funcionavam dessa forma. Mas em vários países, assim, tem um começo de aula um pouquinho mais tarde. Aqui, realmente, essa questão dos 2 turnos, né? É uma questão econômica, né? De logística e econômica, basicamente. Para a escola manter 2 turnos, ter um turno de manhã e um turno à tarde, precisa começar super cedo. E isso foi, inclusive, tema da Semana do Sono da campanha da Associação Brasileira de Medicina do Sono, se eu não me engano, de alguns 2 ou 3 anos atrás. Essa questão do sono no adolescente. Certo. Às vezes começa a ser um problema e de repente vale a pena até realmente a questão de você adequar o turno, né? Trocar o turno da manhã pelo turno da tarde, se estiver sendo uma questão importante, né, para essa família. Certo. Renata, e aí, aproveitando ainda esse gancho aí do sono do adolescente, né? Tem gente que acorda cedo e acorda super bem, tem gente que acorda 4, 5 da manhã e está lá disposto, elétrico, tem gente que só vai funcionar bem lá no começo da noite, que o raciocínio está mais ágil. Que diferenças são essas? Aí são os cronotipos, né? Tem aqui a que a gente chama de matutino e vespertino, aquela pessoa que é do dia e a pessoa que é da noite. E existe uma certa variabilidade que é considerado normal. Então, tem pessoas que acordam mais cedo, que são mais do dia, rendem mais de manhã mesmo. E já tem outras pessoas que preferem o período da tarde. De manhã cedo tem aquela inércia do sono, que a gente chama, né? Que é aquela dificuldade de levantar da cama. Ai, passo o dia, né, às vezes mal-humorado, sem pegar direito, parece que os motores demoram aí para aquecer. E aí essa pessoa muitas vezes vai render mais, vai ser mais produtivo, processo criativo melhor no fim da tarde, início da noite. Isso, existe uma variabilidade dentro do normal, tá certo? Mas existem também algumas pessoas que ultrapassam essa barreira da, digamos assim, normalidade. E aí é onde eles entram nos transtornos de ritmo circadiano, que são as pessoas que têm atraso de fase, aquelas que são muito, muito, muito vespertinas, né? Muito, muito noturnas. Em geral, os atrasados eles vão ter um padrão de realmente de dormir 3, 4, 5 da manhã. E se a vida social e de trabalho, né, permitir, eles vão acordar meio-dia, 1 hora da tarde e ficam bem, certo? E as pessoas que têm a fase antecipada, né, tem o avanço da fase de sono, que são pessoas que dormem muito cedo, tipo 7, 8 horas da noite, né, digamos assim, numa era pré-energia elétrica, e acordam muito cedo, 4 horas, 3, 4 horas da manhã, e também ficam bem, né, ao longo do dia, se permitir que elas cumpram o seu horário, né? A grande dificuldade que a gente tem é, como a maioria das vezes, é com as pessoas que têm um atraso de fase, porque elas vão dormir muito tarde e não conseguem acordar cedo para cumprir os seus compromissos, né? Seja sociais ou seja de trabalho. E aí realmente isso se torna um problema para essa pessoa. É aquele típico, doutor, eu não consigo dormir na hora que eu tenho que dormir e não consigo acordar na hora que eu tenho que acordar. Essa pessoa às vezes ela chega querendo um remédio para dormir e um remédio para acordar. Para acordar. É. E assim, dessas Tem jeito, pessoas, dá né, para como você melhorar. falou, pronto. Vale a pena, às vezes, você lutar com essa pessoa que está com atraso de fase ou com um matutino extremo, que acorda muito cedo, você consegue, às vezes, ajustar ou é melhor adaptar a rotina daquela pessoa ao cronotipo que ela tem? Aquela coisa, né, João Paulo? Nem sempre a gente pode escolher, né? As pessoas nem sempre conseguem escolher aquele emprego, aquele horário. Então, assim, eu sempre pergunto, né? Se o horário da pessoa permite, o trabalho dela permite uma flexibilidade maior. Em que ponto que isso está sendo um problema, está sendo um transtorno por conta do trabalho, está sendo um transtorno por conta da família, a família está te chamando de preguiçoso e é por isso que você, né? Porque assim, se for só isso, a gente faz um trabalho de conscientização, né? De educação dos familiares e tudo. Mas muitas vezes não, muitas vezes é uma questão mesmo por conta profissional. E aí a gente vai acabar tendo que, entre aspas, lutar contra, mas tem como melhorar, né? A gente usa algumas ferramentas para conseguir melhorar isso. Legal. E, Renata, existe um tempo mínimo de sono que a pessoa pode ter? Diz, olha, menos do que isso realmente não tenha, porque isso vai acabar te prejudicando. É Explica pra gente. considerado um tempo curto de sono, menos que 6 horas é considerado realmente um tempo curto de sono.
Então, assim, realmente, assim, eu acho que é o mínimo que a gente precisa almejar que a pessoa tenha, entendeu? Já é comprovado que pessoas que são muito privadas de sono, por mais que essa pessoa não tenha nenhum outro distúrbio de sono, né? Não tem apneia, não tem outros transtornos de sono, mas um tempo muito curto de sono, também está relacionado com alguns desfechos ruins, dentre eles a obesidade. Então, é comprovado que pessoas que dormem muito pouco têm um risco maior de ter obesidade. E, obviamente, com suas consequências. Então, menos que 6 horas de sono realmente já é considerado um tempo de sono baixo. E aquele número mágico que a gente escuta falar tanto de 8 horas de sono, isso seria um número ideal? Seria um número razoável? 8 horas é uma média, né? Então, assim, se eu tenho uma média, eu tenho pessoas que dormem mais, pessoas que dormem menos, soma tudo, divide pela população, dá a média. Então, esse número, né, entre 7 e 8 horas é considerado uma média, mas às vezes vai ter algumas pessoas que vão precisar de 9, algumas pessoas que vão precisar de 6 horas e meia. O que é importante? É importante que essa pessoa esteja bem ao longo do dia. O que é bem? Disposta, produzindo bem, sem estar sonolenta, sem ter sintomas físicos, né? Cefaleia, dor de cabeça, né? Falando em termos mais populares, dor de cabeça. Então, a pessoa precisa estar bem. Né? 8 horas é luxo. Estão comentando aqui, 8 horas é luxo. Eu também acho um luxo, mas tem gente que realmente precisa das 8 horas, né? Para ficar bem, realmente, né? E assim, a gente até muitas vezes faz a questão do diáriozinho de sono, né? Que a gente coloca no calendário e pede para a pessoa marcar. E aí, quando que a gente muitas vezes descobre que a pessoa está privada de sono? Quando, ou num período de férias, ela dorme muito mais do que quando ela está ou trabalhando ou estudando, ou então aos finais de semana, né? Que ela tenta compensar. Mas não existe isso, né? Não existe poderia até ser uma outra pergunta, né? Dá para compensar no fim de semana? Não existe essa compensação. Você acaba desregulando, né, o seu ritmo assim, da semana. Então, o ideal, né, voltando lá para as medidas de higiene do sono que a gente comentou, o ideal é que a gente tenha horários regulares de ir para a cama e levantar da cama, diariamente, independente de ser fim de semana. Claro, aí o paciente olha para mim, ai, doutora, pelo amor de Deus, né, no fim de semana, tudo bem você dormir 1 horinha a mais, mas não dá para acordar todo dia às 5, às 6, às 7, no fim de semana acordar meio-dia. Aí realmente não dá, porque aí desregulou tudo. Uma coisa é 1 horinha a mais, né? Então, assim, Thiago disse que aproveitou o lockdown para dormir 9 horas por noite. essa 1 horinha a mais ou a menos. Tranquilo. Muita gente sofreu com esse lockdown, né? Uma certa variabilidade, né, ali, João Paulo? A gente está falando de rotina e não de rigidez, tá certo? Rotina é uma coisa, rigidez de horário é outra. Mas a gente precisa ter um horário aproximado. O que muitas vezes eu vejo, quando eu recebo no consultório, é que eu pergunto para o paciente, que hora você vai para a cama? Ai, doutora, não tem hora. Como assim, gente? Não tem hora para ir para a cama? A gente precisa de rotina. Os seres humanos precisam de rotina, gente. A gente tem que entender isso. A gente faz isso com os bebês, com os nossos filhos. Ai, vamos fazer a rotina. A criança precisa de rotina. A gente precisa de rotina. Quantas vezes você não vai assistir aula e você senta do mesmo lado da sala, naquela mesma cadeira? Ou você gosta de ir mais ou menos pelo mesmo caminho? Ou você segue uma sequência de atividades, porque isso acalma a gente. A rotina tranquiliza, dá paz para a gente. Então, a gente precisa de previsibilidade, a gente precisa de rotina, inclusive para a hora de dormir, inclusive sendo adultos. A gente faz tudo, quer fazer tudo bonitinho com a criança, porque o sono da criança é importante para o sono do adulto, mas quando é a nossa vez, a gente faz tudo errado. Né? Então, isso é um dos primeiros itens da higiene do sono. Horários regulares para dormir e para levantar, mesmo aos finais de semana. Legal. E eu ia perguntar exatamente como estabelecer uma rotina de sono, mas você já começou, inclusive, a falar disso daí, né? Que é ter mais ou menos o horário para dormir, o horário para acordar. Que mais que geralmente você recomenda assim para a gente conseguir estabelecer essa rotina, Renata? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, a gente precisa, né, de tentar estabelecer aquele alvo de horas de sono.
e tirar um pouquinho de expectativas inalcançáveis do paciente. Então, às vezes o paciente chega com essa ideia das 8 horas de sono, então a primeira coisa que eu faço é limpar essa expectativa. Olha, 8 horas é uma média, não necessariamente a gente vai conseguir atingir, certo? Porque, às vezes, aquela coisa que a pessoa vem carregada com aquela expectativa acaba gerando uma tensão excessiva para conseguir atingir aquele objetivo, que nem sempre vai ser aquilo que a pessoa precisa. Depois, a questão da rotina dos horários, né? Como eu já falei, precisa de horário para dormir e horário para acordar. Aí, vamos lá. O seu dia começa de manhã com exposição solar. Então, precisa entrar luz solar nessa retina. Então, nada de acordar e deixar tudo trancado, blackout, janela fechada. Acordou, né? Aí faz igual aquela música, né? Bota a cara no sol, né? Não tinha uma música, acho que dizia isso, que tinha que colocar a cara no sol. Coloca a cara no sol. Nada de aqueles óculos escuros fechados. Uma vez eu estava na academia, andando de manhã cedo, e a criatura estava dentro da esteira, de frente para o janelão de óculos escuros. Não, você quer malhar ou você quer dormir, né? Então, precisa entrar luz no olho. Atividade física regular, certo? Então, a gente precisa de uma rotina de atividade física. E aí, doutora, qual o melhor horário da atividade física? O horário que você conseguir. Porque a gente sabe que não, né? Escolher o horário da atividade física não é para todo mundo, né? O pessoal brinca do horário dos herdeiros, né? Não é para todo mundo. Obviamente que se você me perguntar e você tiver disponibilidade de tempo, eu vou te falar que o melhor é que você conseguisse fazer uma atividade física pela manhã ao ar livre. Aí seria perfeito. Uma caminhada, pedalada, natação, vôlei de praia, beach tênis, sei lá, que é o que o pessoal está gostando muito de fazer, um funcional ao ar livre, né? Então, isso é outra coisa que é muito importante. A questão das refeições, né? Se alimentar bem ao longo de todo o dia e não chegar em casa do trabalho, 7, 8 horas da noite, desesperado de fome e querer comer o mundo todinho à noite, né? Então, evitar refeições muito pesadas próximo da hora de dormir. Doutora, mas eu só consigo ir para a academia à noite. Paciência, né? Agora a gente sabe que você vai precisar ali de um tempinho para relaxar, a temperatura corporal cair, a adrenalina baixar e cuidado também para essa refeição que você vai fazer após esse horário da academia, não seja também uma refeição muito pesada. Aí vem a pergunta, né? Pode tomar chá, né? Tem alguma coisa? Pode, gente. Pode tomar chá de camomila, cidreira, capim-santo, né? Só não tome chá verde, chá preto, chá mate próximo da hora de dormir, que são chás que são mais energéticos, digamos assim. Então, é o ideal que você tome as infusões. Então, isso em termos de alimentação. Evitar bebida alcoólica, né, próximo da hora de dormir. Aí talvez seja outra pergunta, né, que você falou que até chegou. Se é bom ter álcool para beber alguma coisa para dormir. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele vai induzir o sono, porém, à medida que ele vai sendo metabolizado, é como se a gente entrasse numa mini abstinência ao longo da noite. E isso acaba por fragmentar o sono ao longo da noite. Então, fragmenta mais. Então, o ideal seria evitar bebidas alcoólicas também antes do horário de dormir. E cafeinados, né, energéticos em geral, 4 a 6 horas antes do horário de dormir. Isso aí falando de alimentação. Desculpa te interromper, Renata. Só para eu puxar aqui um assunto que você acabou de comentar. Com relação a essa pessoa que só pode fazer exercício físico à noite, tá certo? Você tem alguma recomendação para essa pessoa? Assim, olha, evita fazer isso no exercício físico, ou pode ser qualquer tipo de exercício, aquele exercício também, aquela pessoa que vai lá correr 15 quilômetros à noite, que vai fazer um crossfit muito puxado à noite. Tem alguma recomendação com relação a isso? O ideal era que não fosse uma atividade física extenuante, né? Seria o ideal. Mas, assim, eu vou te falar, João Paulo, que na prática do dia a dia, eu acho que se a gente começa também a restringir demais, né? Às vezes a pessoa é o único horário que ela tem. Agora, realmente, assim, aí a gente vai colocar na balança o que está incomodando mais. O sono está sendo realmente uma queixa muito importante. Aí a gente vai tentar ajustar isso, né? Mas eu tento cortar outras coisas
coisas antes de cortar a atividade física, digamos assim, entendeu? Agora, realmente, se não houver jeito, e ainda assim a gente já tentou as outras medidas e ainda está impactando no sono da pessoa, aí a gente tenta realmente trocar essa atividade física muito extenuante, muito próximo do horário de dormir, né? O CrossFit às 9 da noite, com certeza é algo que vai atrapalhar. Certo. É interessante que às vezes a gente até pega a pessoa que vem, que faz o exercício pensando em realmente ficar muito cansado para poder chegar em casa e dormir, né? Mas é como você falou, a questão do álcool, né? Nem sempre o fato de você dormir mais fácil vai garantir que você tenha um sono de qualidade, né? É Então, porque realmente... cansaço é diferente de sono, né? Cansaço físico é uma coisa, sono é outra coisa. E até, às vezes, quando a gente está muito privado de sono por muito tempo, ainda assim, às vezes, é difícil a gente conseguir pegar no sono, né? Então, assim, eu gosto muito de olhar para as crianças nessa hora, porque elas não têm tantas, às vezes, tantas interferências, assim, de preocupações, né, externas. E, assim, a criança, quando está muito cansada, ela tem dificuldade de dormir, né? Ela tem dificuldade de dormir. E, às vezes, a gente também é assim. Então, a gente não pode fazer essa confusão de fadiga, cansaço e sonolência. São coisas diferentes, né? Legal. Eu vou aproveitar vou começar a puxar aqui algumas perguntas que o pessoal fez. Muitas perguntas interessantes, a gente podem continuar mandando as perguntas. O sono, ele serve para descansar o dia que passou ou serve para o dia que virá, né? Os dois, né? Os dois, com certeza. Os Mas dois, é né? muito, Os dois. né? Os É dois, verdade. mas é muito importante para o dia que virá, sem dúvidas nenhuma, né? Então, quando a gente tem uma noite ruim de sono, o dia seguinte é horroroso. O dia que passou, passou. A gente já sobreviveu a ele, na verdade, mas o dia seguinte vai ser horroroso, né? João Paulo, eu vou só continuar Vou rapidinho pegar antes de aqui. tu voltar. Eu ia só continuar antes de tu voltar para as Certo. Não perguntas. pode. Só a questão do Uhum. que eu acho que é o principal, que a gente ainda não falou da questão da higiene do sono, que talvez seja até aí nas perguntas, mas a gente já pode antecipar, que é a Uhum. questão do controle dos estímulos, né? Então, a questão Uhum. do acesso que a gente tem muito fácil hoje aos gadgets, né? Celular, tablet, né? Eu brinco muitas vezes que a insônia do jovem hoje em dia chama-se celular com internet. Então, tem que ter muito cuidado, né? Pelo menos, no mínimo, uma hora antes da hora que a gente pretende dormir. A gente deveria não estar mais atento a celular, tablet, computador, televisão, né? Ainda mais por conta do conteúdo. Muitas vezes a pessoa vai assistir o jornal, né? O jornal das 10, sei lá, qualquer jornal. E aquilo muitas vezes está carregado de notícias, né, ruins, gera angústias, traz pensamentos negativos, além do estímulo da própria tela, né? Então, vou ver uma coisa super legal, super bobinha e tal. Mesmo assim, tem a questão da tela, né? Da luminosidade, do comprimento de onda, que bloqueia a ação famosa melatonina, que é o hormônio propensor ao início do sono. Então, o motivo da gente não ver telas antes de dormir é a luz e o conteúdo. O conteúdo pode, né, ativar emoções, né, seja elas positivas ou negativas. As duas podem tirar o nosso sono. E também a questão da luminosidade. E a outra coisa é a questão das preocupações excessivas, né? Às vezes a paciente que tem mais perfil ansioso fica muito pensando no dia seguinte e, já aconteceu comigo, né? Uma vez eu tinha que dar aula e acordei de madrugada pensando que eu não podia esquecer o pendrive da aula, né? Na época do pendrive, né? Na época da residência. E aí, daqui a pouco eu acordei de novo, me lembrando do pendrive. Meu Deus, por que eu não levantei logo e coloquei logo aquele pendrive, entendeu? De uma vez por todas. E aí você deita e dorme tranquilo. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que, antes de você ir dormir, pensa no teu dia seguinte, pega uma agenda, sei lá, ou qualquer coisa aí, as suas notas, e planeja e coloca as preocupações, as coisas que você não pode esquecer. De preferência, faça isso em outro ambiente que não o quarto onde você vai dormir. Vai lá na sala, antes de começar a tua rotina toda de sono, e coloca todas as preocupações num papel. E tenha o hábito de checar isso no dia seguinte. Pronto, isso é uma forma de esvaziar a cabeça e você ir para a sua cama, para o travesseiro mais tranquilo. E outra questão que eu sempre gosto de falar é a questão do tempo excessivo na cama,
que não é um tempo útil de sono. Então, as pessoas, elas comem na cama, trabalham na cama, assistem filme, vê a rede social, reza, faz crochê, faz palavra cruzada, faz tudo na cama, entendeu? Gente, cama é para dormir e para namorar. O resto você faz em outro lugar, entendeu? Nessa coisa do home office, né, da pandemia, muita gente, né, veio para o trabalho em casa. As pessoas esqueceram que a casa tem sala, tem cozinha, né? Tem outros ambientes. Mora dentro do quarto, né? Então, você está trazendo o seu dia inteiro para dentro do ambiente de dormir. Isso é muito ruim, né? Todas as preocupações estão naquela cama que você dorme. Então, use os outros ambientes da sua casa, né? Caso você tenha a oportunidade, né? Obviamente, a gente mora num país que tem populações com diversos níveis e nem todo mundo tem esse privilégio. Então, se você tem esse privilégio, utilize todos os ambientes da sua casa. Vai ajudar na hora de dormir também. Ir para a cama com sono. Faça a rotina de sono, tome um banho, tome seu chá, coloque o seu pijama. Não é para dormir, deitar com qualquer roupa. E de manhã, se você não tiver nada para fazer, pelo amor de Deus, acorda, tira o pijama, não passa o dia inteiro de pijama, né? Então, estabelece essa rotinazinha que o sono vai chegar melhor, com certeza. É interessante estabelecer a rotina tanto para o início do sono quanto para o término do sono também, né? Aí deixa eu puxar, Renata, um pouquinho com relação às telas, como você falou, né? Smartphones, tablets e tudo mais. Esses aparelhos têm o controle, né? O modo noturno. Geralmente você indica para os seus pacientes ativar o modo noturno? Explica para a gente por que que isso tem Eu sentido. eu indico sim, mas eu falo que isso não é tudo, né? Lembra da ativação cerebral que o tanto de informação dos smartphones traz para a gente. Ativa o nosso cérebro inteiro de uma forma muito rápida. Mas eu indico, inclusive, o meu é ativo, né? Depois do pôr do sol, a tela do celular fica mais amarelada, até pelo menos o horário do nascer do sol. Isso é exatamente pela questão que a gente estava fazendo, né? O LED branco, ele tem um comprimento de onda azul que bloqueia a ação da melatonina, que é o hormônio propensor ao início do sono. Os tons mais que são melhores são tons mais quentes, então você bloqueia, coloca aquela opção noturna e a tela fica mais amarelada, né? Você pode até escolher um pouquinho quanto calor, digamos assim, né, que você quer nesse tom de amarelo, né? E quanto mais quente, digamos assim, melhor. E eu recomendo isso, João Paulo, inclusive, para a luz do quarto e do banheiro, né? Então, trocar as lâmpadas brancas do quarto e do banheiro. E a luz de leitura também tem que ser amarela e, de preferência, luz de cabeceira. Não adianta você deitar para ler com a sua luz ambiente, o quarto inteiro aceso, né? Sei lá quantos mil watts lá no seu quarto, parece que está 10 horas da manhã, não adianta de nada. Então, a luz de cabeceira de leitura também tem que ser amarela. E se você conseguir aquelas dimerizáveis, né, que usavam no quarto do bebê, nossa, aí perfeito, melhor ainda. Legal, legal. E com relação ainda às telas, a televisão, é possível fazer esse controle de luz azul? Não é possível? João Paulo, aí você me pegou, vou passar a bola para você de volta. Eu não assisto televisão. Uhum. Me julguem, É, eu não assisto televisão. Gente, eu não a conheço maioria das nada de Smart TVs, TV, não sei nem para onde é que vai. Eu sou uma pessoa que não vê, a única coisa que eu vejo é Patrulha Canina. a maioria das Smart TVs realmente não tem, né? As TVs, as que eu conheço até 2, 3 anos atrás, realmente não tem. Quando eu fiz uma pesquisa, eles não têm esse controle de luz azul, né? Mais um motivo para evitar, como você falou, né? O quarto é para você chegar, de preferência, já É, tá com sono para dormir, né? eu tenho um viés, tá? Realmente, assim, não sou fã, nunca gostei. Faz muitos anos que eu não sou de assistir televisão. Eu não tenho TV no meu quarto, né? Inclusive, eu conto até a brincadeira. Mas é verdade, é brincadeira, mas é verdade. Eu fui me mudar de um apartamento para o outro e na mudança eu percebi que a televisão que tinha no meu quarto estava quebrada, porque ela vivia fora da tomada. Eu não sabia que a televisão não funcionava, né? Mas tem essa parcela da população, né, que diz, não, doutora, mas a televisão me ajuda a dormir, né? Não é bem por aí, né, gente? Assim, você tá lá e de repente vem um som maior do filme, ou explode a bomba, né, no filme, né, digamos assim, e vou até esquecer a guerra, né, porque, pelo amor de Deus, nem gosto de ver essas notícias.
Mas, ou aumenta a luz, aumenta o ruído, você acaba superficializando o sono, gente, é invariável, né? Você não é uma pessoa especial demais, não, que consegue dormir de todo jeito. Como é que você explica, Renata, para uma pessoa que diz assim, mas a tua vida inteira eu fiz isso, eu dormi com a TV, eu botava o timer para 30 minutos, eu dormia antes, e agora eu não durmo mais. Como é que Não, você conscientiza essa pessoa que isso não é, faz bem? João Paulo, quando eu estava grávida da minha filha, um dia eu cheguei na minha obstetra e eu disse assim, mas doutora, eu nunca senti isso. Ela olhou para minha cara e disse, você nunca esteve grávida, né? Então, quando o pastor chega, eu digo, tá, você nunca teve 41 anos, 6 meses e 7 dias, com 2 filhos assim, com um trabalho assado. Então, assim, a situação de hoje é diferente da situação de 10 anos atrás. Hoje você não é a mesma pessoa de 5, de 10 anos atrás. Todo mundo é modificado pelas experiências que a gente vive ao longo da nossa vida. E isso vai trazendo uma carga que em algum momento pode ser um problema. Né? Então, nessa hora que está sendo um problema, eu vou tentar recorrer a todos os recursos, preferencialmente de início não medicamentosos, que eu tenho. Né? Então, eu falo, se quiser melhorar, é assim, né? É uma coisa a mais, tem que ter esforço. Né? Não existe uma mágica, um botão de liga e desliga. Né? Então, hoje a gente é uma pessoa diferente do que a gente era ontem. Paciente. É muito interessante, você puxou esse ponto do botão liga e desliga, que a gente percebe demais que hoje em dia as pessoas querem realmente como se fosse, opa, hora de dormir, cadê? Eu quero um componente mágico aqui para me dar o sono, opa, hora de acordar, eu quero acordar, tá bem, tá ativo. E o nosso organismo não é assim, né? Nós não somos máquinas, a gente tem que realmente respeitar o nosso ciclo, né? Ainda nessa questão dos estímulos, Renata, a gente falou muito estímulo visual. E com relação ao estímulo auditivo, o Thiago Mineiro perguntou aqui se faz mal dormir com plug, né, de ouvido. Ele dorme com aqueles plugzinhos de esponja da 3M. Eu super entendo ele, porque ele falou que era no plantão, né? E realmente, se for do JF, então, ou do Frotinha, meu Deus, é impossível, né? E aí fica aquela coisa, né? Aquela briga, né? Do otorrino, né? E do médico do sono. João Paulo, assim, eu acho que é impossível dormir num plantão sem um plug daquele, né? Porque realmente é muito ruído. Então, é o jeito que tem uma estratégia que funciona. O que a gente, né? Agora vamos lá falando do lado do otorrino. Pessoas com sensibilidade, né? Aquela sensibilidade, né? Auditiva, hipersensibilidade. A gente sabe que o uso desses plugs, né? Por muito tempo, pode acabar por piorar, não é isso? Essa sensação. Então, a gente não recomenda nesse sentido, na questão dos ruídos qualquer do dia a dia, né? Mas num ambiente atrapalhado, confuso, barulhento, entra e sai o tempo todo, eu acho que se é uma estratégia que funciona, eu acho que super vale a pena usar, certo? Legal. Assim, o ambiente de dormir tem que ser silencioso e escuro e com temperatura agradável, de preferência. Certo. Perguntaram aqui, Renata, até colocaram que a pessoa que toma melatonina, né? Vamos voltar de novo aqui para a melatonina. A pessoa toma melatonina e mesmo assim dorme mal. O que pode ser isso, Renata? Pode ser qualquer coisa qualquer outra coisa. Porque assim, João Paulo, quando a pessoa chega, eu não deixo nem ela terminar a frase. Então, a pessoa diz assim, doutora, eu já tomei essa melatonina, aí eu já completo. E não serve de nada, né? Porque assim, a pessoa não faz atividade física, a pessoa não pega sol, a pessoa tem um trabalho estressante, come mal o dia todo, não faz uma sua terapiazinha, chega em casa, tá com a televisão ligada, o celular na mão, na rede social e ligado ali na notícia, no jornal da guerra, entendeu? Aí tal hora, vixe, tal hora, tenho que dormir. Aí quer desligar e dormir, certo? Isso não existe. Então não tem melatonina que dê jeito nisso, certo? Outra coisa, gente, melatonina é um hormônio, ela não é e nunca será um suplemento alimentar, certo? Ela tem indicações, especialmente no que a gente já citou, de transtornos de ritmo circadiano, uma excelente ferramenta, e também em outras situações, que eu não vou me alongar aqui, porque cada caso é um caso individualizado. As doses que as pessoas costumam encontrar ou tomar são
superdoses que pode intoxicar, pode dar pesadelo, pode dar dor de cabeça e pode agitar a pessoa, certo? E a pessoa precisa organizar todo dia, toda a rotina, toda a higiene do sono e tratar comorbidades que possam estar interferindo no sono. A melatonina não faz mágica. Sabe o que a gente tem de, agora falando um pouquinho mais tecnicamente, mas algo que dá para todo mundo entender. Em termos de polissonografia, tá? Aquele exame que a pessoa vai lá e dorme. Sabe qual que é o parâmetro que a melatonina ela melhora? Ela reduz a latência, né? Que a gente chama o tempo para iniciar o sono. Mas a qualidade do sono, digamos assim, sono leve, sono profundo e tempo total de sono, ela não altera, certo? Então, assim, a melatonina, ela é um propensor ao início do sono, desde que todo o resto também esteja indo bem, né? Ela não é uma medicação hipnótica sedativa, né? Ela prepara o cérebro, o ambiente, para que essa noite chegue, para que esse sono venha. Mas todo o resto tem que estar, a tarefa de casa tem que estar feita. Senão não resolve nada. E outra coisa, pessoas jovens, em geral, infelizmente a gente não tem essa oportunidade clinicamente, né, mais em questões de trabalho, né, científico, mas pessoas jovens, em geral, não têm deficiência de melatonina. A gente produz ela. Todo mundo tem a sua melatonina endógena. Em geral, com o passar da idade, que essa produção começa a diminuir. Então, a gente vê pessoas jovens tomando altas doses de melatonina, toma um comprimido, não dormiu, toma outro, não dormiu, entendeu? Sendo que o celular com a internet está debaixo do travesseiro. Eu gosto de comparar com a doença do refluxo, né? Aquela pessoa que tem muita queixa de doença do refluxo, que come muito errado, que vai lá, toma o remédio, para o remédio, o sintoma volta. Sabe? Você melhorou a alimentação? Não melhorei, né? Então, ia voltar, hein? Se você quer ter um resultado diferente, não adianta você fazer as mesmas coisas, você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, né? Então, realmente... Vou puxar aqui um pouquinho da qualidade do sono aqui para uma pergunta que fizeram bem interessante. Falou que a bebê dela tem 1 ano e 10 meses e que não dorme bem, que tem muito pesadelos. Tem alguma fase do sono da criança que é mais comum ter esses pesadelos? Até que idade, mais ou menos, que você espera que a criança durma bem, Renata? Ou comece a dormir, né? Depois dos 5 anos, melhor. Não, tô brincando. Assim, é porque eu tô falando isso porque alguém falou que o bebê tinha 1 ano e 3 meses e ainda acordava à noite. Eu falei, gente, é um bebê, né? O bebê tá sentindo sua falta, tá com saudade, dormiu num cantinho quentinho no colo da mãe, foi pro berço depois, acordou lá sozinho, tudo escuro, enfim. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Os bebês, eles são assim mesmo, né? Mas, enfim, a questão talvez ela esteja se referindo à criança acordar chorando, desesperada, que nada calma e tudo, se pode ser um terror noturno. Pode ser um terror noturno, né? O terror noturno é uma alteração, a gente chama de parassonia, né? Uma alteração do sono, de uma das fases do sono, que é o sono não REM, certo? Existem outras alterações dessa fase também, que é o despertar confusional e o sonambulismo. E não necessariamente essa criança vai ter todos eles, mas é comum que uma pessoa que tenha sonambulismo, por exemplo, na infância, na adolescência, tenha tido uma fase de terror noturno quando era mais bebezinho, despertar confusional. Precisa passar por uma avaliação médica, certo? Individualizada, para definir esse diagnóstico. Em geral, o tratamento não é com remédio. E eu só falo para essa mãe observar, a princípio, se não, isso acontece em dias que tenham sido mais agitados para a criança, que ela não tenha cochilado tão bem ao cochilinho da tarde, porque é mais comum de acontecer quando a criança está mais cansada, quando ela está privada de sono, quando os cochilos não foram bem, quando ela teve um dia mais agitado de passeio, de visitas, de telas, inclusive, né? Então, é mais comum de isso acontecer. Mas, na maioria das vezes, o tratamento não requer medicamento, tá? Mas precisa passar em consulta para ter uma avaliação, uma orientação melhor, tá joia? Legal. A gente recebeu uma pergunta aqui, Renata, da Mila. Ela falou o seguinte, que tem vários sonhos todos os dias e que tem a qualidade de sono prejudicada. Aí eu aproveito para perguntar também para você.
Tem alguma relação da qualidade do sono com a quantidade de sono? Aquela pessoa que não sonha está com uma qualidade de sono pior? Aquela pessoa que sonha demais? Explica para a gente como essa questão do É. sonho e a qualidade do sono. Os sonhos, eles podem vir em diversas fases da noite, certo? Mas, em geral, eles são mais vívidos, mais realistas, e a gente costuma lembrar melhor deles quando eles acontecem no sono REM, que é um sono que tem esse nome, que é uma siglazinha que vem do inglês, que significa movimentação rápida dos olhos. Nessa fase do sono, a gente tem uma intensa atividade cerebral, porém os nossos músculos estão muito adormecidos, né? O nosso tônus muscular está baixo, ou seja, a musculatura está toda relaxada. O conteúdo dos sonhos, João Paulo, varia muito com as experiências que a gente tem no nosso dia a dia, certo? Então, é muito comum você assistir um filme, você viver uma situação, você sonhar, ou você lembrar de uma pessoa, e, enfim. E aí você ter algum sonho com relação a isso. Às vezes, pessoas que têm sonhos muito intensos, muito vívidos, elas realmente se sentem mais fadigadas. Eu vou te falar que uma certa época na residência, que era muito puxada, acontecia muito comigo. Eu sonhava muito com os pacientes, eu sonhava trabalhando no hospital, fazendo tudo, e eu acordava cansada. Eu realmente parecia que eu tinha passado a noite inteira no hospital, trabalhando, né? E isso realmente, às vezes, traz muita fadiga mesmo. Tem a questão também de não sonhar nada, não necessariamente, tá? Não necessariamente, mas pode ser que a pessoa não esteja atingindo essa fase do sono REM, que talvez essa pessoa esteja um pouco privada de sono insuficiente, porque essa fase, ela acontece mais no fim da noite, né? Que a gente chama da segunda metade da noite. Tanto a gente tem uma maior quantidade de sono REM, como ele é mais denso, digamos assim. Ele é um REM mais verdadeiro na segunda metade da noite. E por isso que muitas vezes a gente acorda de manhã cedo, ou no fim da noite, né, ou no começo do dia, como queiram chamar, lembrando de algum sonho, né? Isso é extremamente comum. Então, às vezes, para o paciente que está muito privado, ou para o paciente que tem outros problemas de sono, tipo a apneia, que vai ser o tema da nossa próxima live, quando o paciente está com qualidade de sono muito, muito ruim, a gente pergunta, você está sonhando? Não. E aí, quando a gente começa a tratar, o paciente começa a falar que começou a sonhar, que voltou a sonhar. Então, pode significar, quando não sonha nada, que esteja privado, mas não necessariamente. Pode ser que simplesmente a pessoa não esteja lembrando, não dê tanta atenção a isso e tal. Mas pode inferir, a gente às vezes infere sim que seja pouco sono. Eu respondi? Falei tanto, nem sei se eu respondi o que você perguntou. Respondeu sim, respondeu sim. Eu vou passar aqui mais uma pergunta aqui que a gente recebeu do Ricardo. Ele falou que não consegue dormir sem os ansiolíticos e pergunta o que é que faz. Os ansiolíticos são aqueles remédios, geralmente os tarjas pretas, né, que a gente usa em algumas situações, né? É possível a pessoa que toma ansiolítico há tanto tempo, há anos, é possível essa pessoa passar a dormir sem os ansiolíticos? Vamos lá, muita calma nessa hora, né? Nada de ninguém estar suspendendo seus remédios porque decidiu, a partir de hoje, que eu vou colocar as medidas em dia e não preciso mais desse remédio. Muita calma nessa hora, certo? Então, assim, a gente precisa tratar as comorbidades. O transtorno de ansiedade é uma comorbidade importante, que muitas vezes gera insônia, na maioria das vezes inicial, mas às vezes pode ser também de manutenção. Até pega no sono, mas fica acordando ao longo da noite. Você precisa acompanhar com o seu médico, né? A quantas anda o seu tratamento do seu transtorno de ansiedade. Se você está tomando o remédio com o único intuito de fazer dormir mais nada, a ansiedade está ótima, só toma esse remédio para induzir o sono, é possível sim, né? Com tudo isso que a gente está falando, e terapia. Muitas vezes vai ser uma aliada importantíssima, não só a psicoterapia, a psicanálise, isso também, né, importante, mas existe uma técnica, né, existe a terapia cognitiva comportamental voltada para o tratamento de insônia, que tem algumas técnicas pré-determinadas, né, que auxiliam muito no tratamento da insônia ou
no desmame de medicação de quem usa, certo? Porém, mais uma vez, repito, não vamos fazer nada sem orientação médica, certo? É muito importante. Legal. Então, o ansiolítico serve para tratar a ansiedade, não serve para É, tratamento de insônia, para dormir, né? É isso. Para diferente. tratamento de insônia, João Paulo, assim, já que a gente tocou nesse assunto, em geral a gente usa, são outros tipos de, são antidepressivos, certo? Que a gente utiliza o efeito colateral de sonolência para tratar uma insônia crônica. Isso sim, às vezes a gente precisa usar, né? Tem algumas medicações específicas para isso. A maioria das vezes são Renata, e aquele antidepressivos, costume não que ansiolíticos. aquele costume que a gente tem, o povo latino tem muito. O cochilo durante o dia ajuda, atrapalha o sono da noite? Explica pra gente o que o cochilo pode causar no sono da noite. Aí eu lhe pergunto, o que é que você chama de cochilo? Né? Aquele soninho depois do almoço. Pois é, a questão é de quanto tempo é esse soninho depois do almoço, né? Eu super curto, sou super adepta, se eu tiver oportunidade, mas é 10 minutos. A transmissão travou. Renata, você me escuta?